pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje vamos continuar com a zoologia. Vamos falar agora de outros grupos de invertebrados, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes e os equinodermos. Vamos terminar então os grupos dos invertebrados vistos na aula anterior. Para começar, vamos falar do filo Annelida, que são os anelídeos, que a gente tem aí como principal representante as minhocas. Terminamos a aula anterior diferenciando ela das lombrigas, porque lá a gente viu que ambas têm um corpo cilíndrico, porém as lombrigas não apresentavam metamerização. O corpo delas não era dividido em metâmeros, como é aqui no filo Annelida, como a gente vai ver que as minhocas apresentam. Então, anelos, vem do nome aí o filo Anelídeos, né? Ele significa pequeno anel. Então, é a característica principal desses animais. Eles apresentam um corpo cilíndrico e segmentado, cheios de segmentos. São divididos, então, em metâmeros. E por que isso é tão importante? Eles conseguiram ter um controle mais eficiente da sua movimentação, o que fez com que eles apresentassem uma grande variedade dos modos de vida. Dentro de cada metâmero, eles apresentam uma musculatura. E essa musculatura permite uma certa movimentação mais eficiente, como no caso das minhocas, que são terrestres, das sanguessugas, que são parasitas, dos nereis aí, que são os poliquetas, que são aquáticos, marinhos. Então, como eles conquistaram uma variedade de modos de vida, a gente tem representantes aí nos três ambientes. Como representantes, então, as minhocas, que são as primeiras, as sanguessugas, que são as do meio, e o nereis, que está representado aí como o da lateral. Características gerais. São animais protostômios com simetria bilateral e triblásticos. Então, ou seja, lembra que simetria bilateral começou lá em plateumintos, triblásticos começou lá em plateumintos também, só que os plateumintos eram acelomados, não tinha celoma. Os nematódios tinham pseudoceloma, então era o celoma falso. Aqui nos anelídeos, eles são os primeiros animais a apresentarem celoma verdadeiro. Então eles são celomados e têm um esqueleto hidrostático, formado por esse líquido ali dentro, que mantém a estrutura desses animais. Quando a gente fala que eles são protostômios, significa que eles dão origem primeiro à boca e depois ao ânus. Essa é a característica desses animais no tubo digestório. A formação primeiro é da boca e depois é do ânus. Eles apresentam no corpo deles uma cutícula permeável. Então, é por isso que as minhocas elas precisam ficar em locais úmidos. Porque pela epiderme deles, pela pele deles, eles têm um epitélio bem simples com células sensoriais e glândulas de muco, no qual eles realizam várias trocas com o ambiente. Se esse ambiente estiver seco, favorável, por exemplo, à luz solar, acaba danificando o corpo desses animais. Então, devido a esse revestimento, eles estão restritos a ambientes aquáticos e úmidos, porque a troca gasosa, ou seja, a respiração desses animais, ela é feita pela própria pele. Por isso é necessário manter essa pele sempre úmida, com exceção dos poliquetas, que são os vermes marinhos. Eles fazem a respiração através de estruturas chamadas de parapódios. Mas para a gente aqui em anelídeos, vamos sempre tomar como base as minhocas, que são as principais representantes. Como que é a musculatura? Ela fica embaixo da epiderme e sempre vai ter uma camada externa circular, de uma musculatura circular, e uma camada interna de musculatura longitudinal. Por isso que quando a gente vê uma minhoca se locomovendo, a gente vê que ela faz movimentos contrários. Quando o segmento de cá está contraindo, o outro está puxando. Elas fazem esses movimentos da musculatura circular alternado com a musculatura longitudinal. Aqui a gente consegue observar como que é a morfologia de um anelídeo. Então tem a cutícula, que é essa região mais brilhosa do ladinho de fora, tem a epiderme,
Abaixo da epiderme tem a musculatura circular, que é mais externa. Temos o músculo longitudinal, que é aquele que a gente falou que fica abaixo da circular. Temos os vasos aí, ó, representados, que estão relacionados ao sistema nervoso. Temos o intestino com o tiflossole, que a gente vai falar já já o que é isso. E tem o restante das estruturas do corpinho dela, dividido em metâmeros, com ânus no final, já que o tubo digestório é completo. A gente está vendo também que partem aí cordões nervosos, né? Pelo qual se distribui pelo corpo todo do animal. Características gerais. A maioria possui cerdas. O que é isso? São expansões de quitina para fora do corpo. Então, eles vão ser classificados de acordo com essas cerdas. Se não possui cerdas, se possuem poucas ou se possuem muitas. A gente vai falar já já dessa classificação. O sistema digestório é completo, então tem boca e tem ânus, tá? E também vai apresentar aí no esôfago glândulas calcíferas, que vão ajudar no processo digestivo, papo e moela. O que é isso? O papo e a moela, como as minhocas, elas se alimentam de terra, né? A terra vai passando pelo tubo digestório delas, elas precisam então de ter um local de armazenamento e um local para triturar esse alimento. Então lá na moela, ela é como se fosse o estômago mecânico. Ela vai aproveitando essas partículas de areia que entraram, essas pedrinhas, e já utiliza no sistema digestório. E as minhocas, elas têm uma estrutura chamada de tiflossole, que são projeções do intestino, como se fossem alças, que aumentam a área de absorção, para ter uma absorção de nutrientes mais eficiente. A digestão deles acontece fora das células, dentro de uma cavidade. A gente viu que isso começou lá em plateumintos, né? E elas têm enzimas atuando no intestino para fazer essa digestão. Como que vai acontecer aqui então? Ó, elas vão ter contração dos músculos da parede da faringe, então o alimento entra pela boca, a musculatura da faringe faz contração, isso gera um mecanismo de sucção, suga então o alimento para dentro, capturou. O alimento passa pelo esôfago, fica armazenado no papo. Como a gente pode observar na imagem, o papo ele é uma porção dilatada do esôfago. Então, ele tem uma dilataçãozinha e armazena ali o alimento. Aos poucos, ele vai passando para dentro da moela, que eu falei que é o estômago mecânico, né? Então, ali vai acontecendo uma trituração desse alimento. Logo em seguida, passa para o intestino, onde a gente vai ter a decomposição de substâncias complexas, quebrando em substâncias mais simples, e vai sendo então absorvido os nutrientes. Aquilo que não servir, sai então pelo ânus, que a gente sabe que no caso da minhoca, sai uma terra super fértil, né? Que é o que a gente conhece como humus. Então, quando a gente quer um solo fértil, um solo cheio de nutrientes, quando a gente tem minhocas ali, isso representa, né? Porque, como passou pelo tubo digestório delas, apresenta uma grande quantidade de nutrientes. Foram os primeiros a apresentarem um sistema circulatório. Até o grupo anterior, a gente viu que ainda não tinha circulação. Então, era tudo pelo líquido, né? Celomático, pelas estruturas presentes ali dentro. Aqui não, agora a gente já tem um sistema circulatório e, por incrível que pareça, um sistema circulatório fechado no caso das minhocas. Como a gente pode ver, circula por dentro de vasos sanguíneos. Então, por isso, a circulação delas é super eficiente, porque além de apresentarem vasos sanguíneos, elas também vão apresentar pigmentos, como por exemplo a hemoglobina e algumas hemocianina. O que seria esse pigmento? É igual nós apresentamos, a hemoglobina, que ajuda no transporte de oxigênio. Então, por mais que as minhocas ainda sejam animais muito simples, elas já apresentam um sistema circulatório fechado, que a gente vai ver que não acontece, por exemplo, em outros grupos de animais até mais para frente, tá? No processo evolutivo. O sistema excretor, ele funciona por nefrídeos ou por metanefrídeos. O que é isso? Nefrídeos, eles são estruturas análogas a um rim.
presentes nesses animais invertebrados. Tem os protonefrídeos, que estão presentes nos animais mais simples, e temos os metanefrídeos e nefrídeos, que são um pouco mais complexos, que estão presentes nesses animais. Qual a função? A mesma que um rim. É análogo. Eles retiram as excretas da circulação e liberam para o exterior através de poros. São classificados de acordo com o número de cerdas. Poliqueta, poli é muito, então tem muitas cerdas. Nesse caso aí, são os poliquetas, são os vermes marinhos. Aqueles que eu falei para vocês, o nereis é um representante. Oligoqueta, óligo é pouca, então eles possuem poucas cerdas, é o caso das minhocas. E a queta, que também são chamados de hirudíneos, eles não possuem cerdas, é o caso aí das sanguessugas. Os anelídeos, eles têm uma reprodução sexuada bem característica, que é a fecundação cruzada, como as minhocas fazem. O que é isso? A gente pode ver que elas ficam no sentido contrário. Elas são hermafroditas, então ambas vão ter o sexo masculino e o feminino dentro de segmentos diferentes, de metâmeros diferentes. Então, logo após acontecer essa troca de gametas, a gente tem então a liberação de um casulo. Como a gente pode observar, tem um segmento que ele fica mais alargado, que é chamado de clitelo. Começa-se a formação de um casulo. Esse casulo ele vai escorregando pelo corpo da minhoca, porque ela libera um muco. E aí, quando esse casulo vai passando, ele pega os espermatozoides e passa pelo segmento que estão os óvulos. Então, quando ele passa, ele vai carregando esse casulo, cheio de óvulos e espermatozoides, no qual acontece a fecundação dentro dele. Quando ele solta esse casulo na terra, no solo, já libera cheio de ovos. E aí, então, novos indivíduos são formados. Por que essa estratégia, evolutivamente falando, é super interessante? Porque, além de ter variabilidade genética, porque são gametas de minhocas diferentes, ela gera mais indivíduos, porque os dois saem fecundados. Então, é uma estratégia super interessante em termos evolutivos. Número maior de descendentes e variabilidade genética. O próximo grupo que a gente vai ver são os moluscos. Os moluscos são caracterizados por serem animais de corpo mole e não segmentado. São triblásticos, possuem os 3 tecidos, são celomados e também protostômios. Então, as mesmas características embrionárias dos anelídeos. Tem aspecto semelhante a eles e a sua simetria bilateral, por mais que não seja muito evidente externamente, internamente a gente consegue ver bem isso daí. É o segundo maior filo em diversidade, só perde aí para os artrópodes, e são estudados pela ciência conhecida como malacologia. Eles podem estar presentes em todo o ambiente, o de água doce, o terrestre, mas a grande maioria está no ambiente marinho. Eles são divididos basicamente em 3 partes: cabeça, massa visceral e pé. Então, se a gente observar aí para o caramujo, né, o caracol que está na imagem, que é o que a gente usa como parâmetro, na cabeça é ali onde tem a boca, os tentáculos. A massa visceral são as vísceras, os órgãos que ficam ali dentro da concha, nesse caso. E o pé, que é essa região de baixo, musculosa e desenvolvida, no qual eles se locomovem. Então, nesses animais, o pé é a estrutura mais desenvolvida. Então, é através dele que a gente tem a classificação desses moluscos. Na massa visceral vão estar os órgãos internos, que vão ser revestidos por um manto. E qual é a importância desse manto, que a gente está observando de verde aí na imagem, né? Ele fica em volta dos órgãos e é ele que é responsável por secretar a concha, em quem tem concha, porque não são todos animais, todos moluscos que vão apresentar essa estrutura. Então, como eu acabei de falar, alguns são ausentes, como no caso dos polvos. Em algumas, elas podem estar reduzidas e interna, como no caso da lula.
e em outras a gente tem a concha externa, como observado aí nesse bivalve, né? Que tem a conchinha dividida em duas valvas. O sistema digestório deles é completo, com faringe, esôfago, estômago, intestino e glândulas anexas. O que seria isso? Glândulas que contribuem com a digestão, que no caso desses animais a gente chama de hepatopâncreas, como se fosse a função do fígado e do pâncreas na gente. E eles possuem, a maioria deles, uma estrutura muito importante desse grupo, que é chamada de rádula. A rádula é como se fossem os nossos dentes. Ela vai raspando e fragmentando os alimentos que estão sendo levados para o estômago. Então, ela é a boca mesmo do animal que vai raspando o alimento por onde ele passa e vai já ajudando na sua fragmentação para ele chegar no estômago. Por que os bivalves não apresentam essa rádula? Porque os bivalves, eles são aquáticos e eles se alimentam de partículas presentes na água. Eles são filtradores. Então, eles abrem a concha, a água entra, eles retiram as partículas da água, a água sai. Então, isso constantemente é feito. Eles não precisam dessa estrutura para retirar alimento do substrato. Então, eles são animais, como eu acabei de falar, filtradores. Eles têm um sifão inalante, como a gente pode observar na imagem, que é por onde a água entra. E eles têm um sifão exalante, que é por onde a água sai. Nesse momento, eles vão filtrando as partículas que estão presentes ali. Os cefalópodes, além da rádula, eles têm também um par de mandíbulas córneas, que facilita, por exemplo, a perfuração de conchas, já que eles se alimentam também de outros moluscos que têm concha. Quem são os cefalópodes? Os polvos, por exemplo, as lulas. Eles são os únicos a apresentarem circulação fechada. O que é circulação fechada? Lembra que eu falei que as minhocas possuem isso? Elas têm vasos sanguíneos. Então, aqui, no caso desses moluscos, os bivalves e os gastrópodes não apresentam. Agora, os cefalópodes possuem esse sistema de circulação fechada. Por isso que eles conseguem se locomover muito rapidamente. Porque quando circula por dentro de vasos, essa circulação é mais rápida e eficiente. Então, isso permite com que ele tenha uma locomoção mais rápida, já que os vasos, né, quando circulam por dentro de vasos, isso facilita na passagem aí das substâncias. Eles são divididos em gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Quem está dentro do grupo dos gastrópodes? As lesmas e os caramujos. Então, eles vão apresentar o maior número de espécies. Eles têm esse nome, gastrópodes, porque eles apresentam a cabeça menor e tem gastro de vísceras, né, de estômago, intestino, associados a um pé grande e musculoso. Então, eles têm a capacidade de terem essas vísceras torcidas. Por isso que quando a gente olha a estrutura interna desses animais, o ânus dele fica acima da cabeça, porque eles sofreram um processo de torção e eles têm a concha construída acima deles, né, acima da cabeça. Eles têm 2 pares de tentáculos, com um olho na ponta de cada um, né, dos maiores, e nos menores eles têm estruturas quimiorreceptoras, que são estruturas, então, sensoriais. Como a gente pode ver aí, temos os caramujos que têm concha, mas também apresentamos as lesmas, né, que não têm conchas. Temos os bivalves, como por exemplo as ostras e os mexilhões. Eles têm o corpo achatado, o que dá origem a esse nome bivalvia é o fato da concha deles serem divididas em 2 válvulas e o animal fica guardado ali dentro. Eles têm o pé diminuto, né? Então a gente não observa uma estrutura bem desenvolvida, como no caso dos gastrópodes, e a cabeça também é. Então eles só têm ali a estrutura interna, a massa visceral, que fica dentro de uma concha dividida em 2 válvulas, tá? Em algumas espécies, elas acabam apresentando esse pé musculoso, que elas utilizam para escavar o fundo, né? Escavar a areia. Agora, no caso das ostras e dos mexilhões que estão aí representados, esse pé não é desenvolvido. Elas se fixam ali nas pedras e a gente tem pelinhos que a gente chama de biço,
que elas se fixam ali no substrato e é através deles que elas ficam presas e abrem e fecham uma conchinha, se alimentando do que está presente na água. Então, a maioria é de vida sedentária e vive acoplada a essas rochas, e alguns vivem em regiões mais profundas. Todos os animais filtradores que a gente falar, eles são considerados bioindicadores. Por quê? Eles só estão presentes em locais onde a água é considerada como limpa. Porque se tiver muita poluição, muitas substâncias tóxicas, esses animais eles vão acabar morrendo. Então, eles acabam mostrando para a gente a qualidade do ambiente, assim como os poríferos. E se por acaso pessoas se alimentarem de mexilhões que estão contaminados com uma alta quantidade de elementos tóxicos, podem provocar intoxicação, então, em seres humanos também. E temos a classe dos cefalópodes. Céfalo é de cabeça, né? Sistema nervoso. Podes de pés. Então, eles apresentam uma cabeça bem desenvolvida, unida a grandes pés, que são os tentáculos. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver animais maiores, como o polvo e a lula, tá? Então, são os animais mais especializados. Por quê? Eles têm os pés modificados em tentáculos e eles têm uma estrutura chamada de sifão, que é um funil, né? Pelo qual eles liberam jatos de água. Então, são animais muito mais rápidos do que os outros que a gente falou. Eles têm cromatóforos. O que é isso? São estruturas que permitem com que eles mudem de cor para se camuflar no ambiente. E eles têm nas pontinhas das ventosas tentáculos, que possibilitam que eles consigam rastejar pelo substrato. O que diferencia para a gente as lulas e os polvos, né? É principalmente pelo número de tentáculos. Eles apresentam uma quantidade diferente aí desses tentáculos. Eles também vão apresentar a formação de pérolas, que é quando a gente tem formações de sucessivas camadas de nácar, que é uma substância produzida por esses animais ao redor de um grão de areia, por exemplo. Então, quando entra uma substância estranha dentro dessa concha, esses animais eles começam a envolver. É como se fosse uma estratégia de defesa deles. Então, eles começam a liberar essa substância nacarada e ela vai envolvendo esse grão, até que se tenha, então, a formação dessa pérola que fica entre o manto e a concha. O próximo filo que a gente vai ver é o filo dos artrópodes. O que significa artrópodes? Podes de pés, artro de articulações. Então, são animais com pernas articuladas. E isso favoreceu eles em relação à locomoção. Isso faz com que eles consigam se locomover mais rápido, que eles tenham estratégias de alimentação e de percepção muito mais eficientes. Características gerais. O grande sucesso evolutivo desse grupo, já que eles são os maiores, os mais diversos, se deve ao seu exoesqueleto, que é um esqueleto formado fora do corpo por uma estrutura chamada de quitina. Vocês voltarem lá na aula de carboidratos, quando a gente fala de carboidrato estrutural, que formam estruturas, a gente fala que eles formam o exoesqueleto dos artrópodes, que é exatamente essa quitina aí. Ela faz esse revestimento em volta do corpo do animal, que forma uma proteção para eles. Por que isso é tão importante? Porque além de proteger contra predadores, protege contra desidratação, não deixando que esses animais percam água para o meio. Então, nesse caso, eles tiveram um grande sucesso evolutivo. No caso dos crustáceos, como a lagosta que está sendo representada aí, esse exoesqueleto ele é impregnado de sais de cálcio. Por isso, se a gente pegar uma lagosta, um caranguejo, a gente vê que a casca dele, né, a região de fora, ela é muito mais dura do que se você pegar, por exemplo, a da cigarra, que está representada aí na imagem também, porque tem impregnação de sais de cálcio. E só que o que acontece? Ao mesmo tempo que esse exoesqueleto fornece proteção, evita a desidratação, ele também gera um problema para esses artrópodes, porque ele limita o crescimento. Como que o animal vai crescer se ele tem uma armadura em volta do corpo dele? Ele precisa, então, trocar esse exoesqueleto. E o nome desse processo a gente chama de muda ou equidise. O que vai acontecer?
tem um hormônio chamado de equidizona. Essa equidizona, ela ativa as células epiteliais, ou seja, as células da epiderme, a absorver água. Absorve, absorve, absorve. Esse animal, então, ele incha e ao inchar, ele rompe esse exoesqueleto. Tanto que quando ele libera, sai uma casquinha perfeita, né? É como o animal mesmo em perfeitos traços, com o corpinho dele saindo. E aí o que acontece? Esse animal, ele precisa produzir um novo exoesqueleto. Então ele passa por um período de retirou o exoesqueleto anterior, está produzindo um novo. Então em fases, né? Esses animais eles vão trocando o seu exoesqueleto para permitir o seu crescimento. E é por isso que quando a gente olha um gráfico da curva de crescimento dos artrópodes, é diferente dos outros animais. Nós, por exemplo, somos o que está empontilhado aí de azul. A gente nasce, vamos crescendo, 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 até alcançar o pico de crescimento e depois a gente estabiliza. Agora, nos artrópodes não. Eles têm períodos de crescimento associado com períodos de pausa. Então, o que acontece? Não formou o exoesqueleto ainda, ele cresce, cresce, cresce. Formou o exoesqueleto, parou de crescer. Depois, cresce, 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 parou de crescer. Então, o gráfico dos artrópodes, ele é alternado com períodos de crescimento rápido e com períodos de pausa, que é onde ele faz a muda, ok? E ele deixa de crescer por causa do exoesqueleto. Na hora que ele vai trocar, ele passa pela muda, volta o crescimento rápido. Como que eles são classificados? Eles estão divididos em 4 subfilos de acordo com a organização corporal. Então, é o tipo de segmentos, o número de apêndices articulados, presença e número de antenas. É isso que vai diferenciar aí em 4 subfilos. Crustáceos, os insetos, né, os insecta, que estão dentro aí dos hexápoda, os Chelicerata e os Myriapoda. Os crustáceos, eles vivem em os mais diferentes tipos hábitats e eles vão apresentar 2 pares de antenas. Então, quando a gente observa aí na imagem, ó, eles apresentam um par de antena maior e o outro menor, às vezes são bifurcados. O corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen. O que é isso? Esses animais têm o corpo segmentado. Então, eles têm cabeça, tórax e abdômen. No caso dos crustáceos, uniu a cabeça ao tórax, por isso cefalotórax e abdômen. E normalmente os mais conhecidos, eles apresentam 10 patas. Então, características de classificação: pares de antenas, eles têm 2, a divisão corporal, que é cefalotórax e abdômen, e o número de pernas, né? No caso aqui, eles têm 10 patas. Insecta, que são os hexápoda, né? Eles têm uma grande capacidade de adaptação, por causa que eles têm o esqueleto quitinoso e a presença de asas. Possuem aí olhos compostos e 3 olhos simples. Então, eles têm os omatídeos, que são os olhos maiores, e tem esses 3 olhos simples, que são chamados de ocelos. Os ocelos só são fotorreceptores, então não gera imagem. Quem gera imagem são os omatídeos. Isso mostra como que é tão difícil pegar um inseto, né? O mosquito, por exemplo, a mosca, porque eles têm um sistema de visão bem especializado. Permite com que eles tenham um amplo campo de visão. E eles são chamados de hexápodes porque eles apresentam 6 patas ou 3 pares de patas. Os quelicerados são chamados assim por apresentarem quelíceras, que são essas estruturas presentes na frente deles, né? Principais representantes aí as aranhas e os escorpiões, mas também temos os carrapatos e os ácaros, que promovem infecções respiratórias. Os carrapatos e as sarnas são parasitas e temos aí os carnívoros e predadores, que são as aranhas e os escorpiões. Aí, na classe dos aracnídeos, nas aranhas e nos escorpiões, a gente observa 8 patas, ou 4 pares de patas. E os miriápodes, que significa, miriápode significa muitos pés. Então, está relacionado aí aos quilópodes, que tem 1000 pernas, a gente fala, né? Tem muitas pernas.
E os diplópodes, que têm perninhas duplas. Então, eles têm 2 pares por cada segmento. Os quilópodes são conhecidos como lacraias ou centopeias, né? Tem o corpinho dividido em cabeça e tem um tronco com inúmeros metâmeros, tem um monte aí de segmentos. Eles são carnívoros e têm forcípulas, que são essas estruturas que estão na frente, no primeiro segmento, no qual eles injetam veneno. E os diplópodes não são venenosos e são os piolhos de cobra ou embuás. Vivem em locais úmidos, né? Embaixo de pedras, em locais mais escondidinhos e são inofensivos. Eles não têm essas forcípulas para inocular veneno. E temos aqui o nosso último filo de invertebrados, que são os equinodermos. Os equinodermos, eles retomaram algumas características mais ancestrais, como, por exemplo, a gente viu que lá nos poríferos e nos quinidários tinha simetria radial. Depois de plateumintos ali, todo mundo era simetria bilateral. Aqui nos equinodermos, eles voltaram a ter uma simetria radial no adulto, que a gente chama de simetria pentarradial. Por quê? São divididos aí nos 5 braços, né, da estrela. Então, é o que a gente consegue definir esses planos de corte. Porém, a larva desses animais ainda apresenta simetria bilateral. Então, enquanto larva é bilateral, depois que vira adulto, uma simetria radial. Qual é a principal característica desse filo, né? Eles têm um sistema que a gente chama de sistema ambulacrário. Esse ambular está relacionado à locomoção. O sistema ambulacrário, ele vai auxiliar na locomoção, na fixação do animal, na captura de alimentos, nas trocas gasosas, na excreção. Então, como eu disse, esses animais eles têm uma estrutura bem diferente do que a gente está acostumado. Então, neles, a gente vai começar a observar que eles apresentam um sistema único para tudo, que é esse sistema ambulacrário. Tudo vai ser através da água que entra no corpo desses animais. Por isso que também é chamado de sistema hidrovascular. O que vai acontecer? Seria mais ou menos esse esquema que está representado aí de uma estrela. Eles apresentam um canal hidróforo na ponta dessa plaquinha madrepórica, que é por onde a água entra. Então, a água entra, ela circula por esse canal central desse anel, ela parte para os canais radiais, que são 5, cada um vai para dentro de um braço. Saindo do canal radial, a gente pode ver que tem os laterais, que são cada um desses que saem do central, desse radial. E na pontinha de cada canal lateral, a gente tem aí uma ampola ambulacrária com um pé ambulacrário. Por isso que é chamado sistema ambulacrário. O que acontece? Quando a água entra, ela circula o meio, vai para dentro do braço, entra para a lateral e enche essa ampola, estimulando o pé ambulacrário. Então, dessa maneira, eles fazem um movimento. Então, a água que vai promover que o deslocamento desses animais seja feito. E eles são divididos basicamente em 5 classes. Nos equinoides, que são os ouriços do mar e a bolacha da praia. Os asteroides, que são as estrelas do mar. Os crinoides, que são os lírios do mar. Os holoturóides, que são os pepinos do mar. E os ofiuróides, que são as serpentes do mar. E aí temos questões Enem sobre esses animais. Vamos analisar. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de, letra A, quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal. Ele está querendo relacionar com a característica que permitiu a conquista do ambiente terrestre,
ou seja, a independência da água. A quelícera e os pedipalpos, elas são estruturas que estão relacionadas com a alimentação das aranhas e dos escorpiões. Então, por exemplo, as aranhas, elas têm um pazinho aqui de pernas que é adaptado para segurar a presa. Então, os pedipalpos, eles servem para segurar e as quelíceras para injetar o veneno. Então, está relacionado com a predação delas e não com a conquista do ambiente terrestre aí para evitar a desidratação. Letra B, excreção de ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal. Aqui, ácido úrico é um tipo de excreção que é a menos tóxica, ou seja, é a que consegue se manter por mais tempo no corpo do animal. Então, isso faz com que dê uma estabilidade e que o animal precise urinar menos, ele não precisa eliminar isso com constância. Portanto, ele acaba tendo, então, ele evita esse desperdício de água. Nós temos 3 tipos de excretas nitrogenadas. Tem a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é a mais tóxica, a ureia é intermediária e o ácido úrico é o menos tóxico de todos. Então, ele está relacionando aí com isso. Vamos analisar o próximo. Exoesqueleto constituído de quitina, que auxilia no controle hídrico corporal. Letra D, circulação sanguínea aberta, que impede a desidratação dos tecidos corporais. O fato de ser aberta não tem a ver com evitar a desidratação. Não circula dentro de vasos sanguíneos, isso limita o deslocamento, a velocidade até desses animais. Sistema nervoso ganglionar, que promove a coordenação central do movimento corporal. Sistema nervoso ganglionar não tem a ver com evitar a desidratação. Aqui, meninos, a resposta está relacionada ao exoesqueleto. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que essa estrutura dos artrópodes, ela fornecia 2 coisas principais: proteção contra predadores e ela também auxilia a evitar a desidratação. Então, por isso que eles acreditam que esses animais conquistaram e conseguiram dominar o ambiente terrestre, sobrevivendo em locais que não precisassem exclusivamente de umidade, como os outros precisavam. Por hoje é só, até a próxima!